Graça e paz, amados. Esse vídeo aqui vai ser um vídeo um pouco diferenciado. Esse vídeo ele faz parte da série Curso Trindade. Se eu não me engano, é o vídeo é o quinto vídeo desta série. E esse vídeo, a gente não tem aquela tela bonitinha do PowerPoint, mas nós temos a tela de um PDF. Eu recebi esse PDF de uma pessoa que mandou de um grupo que eu faço parte. E esse PDF aqui, ele é um PDF Testemunho de Jeová. E eu, então, já que o propósito do curso é também fazer uma apologética acerca da Trindade, vamos ver aqui se esses argumentos aqui acerca do Espírito Santo são verdadeiros mesmo. Vamos lá. Olha o que... Assim, amados, eu não acreditei quando eu li isso aqui. Este caro Testemunho de Jeová está dizendo que o Espírito Santo é uma personificação. Aí ele faz questão ainda de explicar para o seu público o que é uma personificação. Veja só, é uma figura de linguagem, olha lá, que consiste em atribuir a objetos inanimados, veja só que eles chamam o Espírito Santo de um objeto, hein? Olha só, inanimados, ou seres irracionais, sentimentos ou ações próprias dos seres humanos. O que acontece? Vamos lá. Eu estou aqui escolhendo aqui umas cores para a gente ver. Ele dá um exemplo de um texto de Juízes, não vou comentar sobre isso. Agora, o que é legal é que, veja só, como que ele vai querer justificar. Ele vai dizer que na Bíblia existe exemplos de personificação ou prosopopeia. Isso eu concordo, realmente existe exemplos disso nas Escrituras. Realmente isso existe, tá? Agora, a questão aqui é a seguinte. É quando ele vai começar a dizer acerca do Espírito Santo. Vamos lá, olha para onde que ele vai. Embora alguns textos digam que o Espírito falou, veja só, outras passagens tornam claro que isso foi feito mediante anjos ou humanos. Ele está dizendo que o Espírito Santo, na verdade, não falou coisa nenhuma, que quem disse foi anjos. Então você vê, o Espírito falou através de anjos. Olha o que ele está dizendo. Agora, a minha pergunta é, aonde que está escrito isso na Bíblia? Eu posso provar que ele está errado. Eu provo que ele está errado. Eu vou abrir aqui uma aba aqui, tá? Vocês estão vendo aí, vai ser tudo ao vivo aqui para vocês, tá? Eu não preparei nada aqui. Vamos lá. Eu vou entrar aqui num site para a gente olhar o texto grego, ok? Esse site aqui ele é muito bom para vocês verem o texto grego, tá bom? Veja só, dá para você escolher qual que é o texto que você quer, tá? Dá para você escolher o bizantino, ou dá para você escolher também o texto de Scott and Hort. Eu vou escolher o texto de Scott and Hort, por quê? Porque é o texto dos Testemunhos de Jeová, tá? Não é o melhor texto, eu já vou deixar bem claro que não é o melhor texto, mas eu vou usar esse texto porque é o texto xodó, digamos assim, dos Testemunhos de Jeová. Então vamos lá, amados. Vamos lá. Atos capítulo 13, versículo 2. Vamos dar uma olhada aqui no que está escrito aqui, ó. Leiturgunton de auton to Kyrio, kai nisteuonton eipen tap pneumatohagion, afrisate demoiton Barnaban, kai Saulon eista ergon ha preskeklemaiotus. O que eu tenho aqui, na verdade, é o seguinte. Leiturgunton é um particípio, tá? Um particípio no genitivo plural, servindo eles ao Senhor. Aqui eu tenho um dativo,
tá? Servindo eles ao Senhor e jejuando, outro particípio. Aí veja só, aqui a ideia de uma ação contínua. Eles estavam servindo, eles estavam jejuando, eles estavam praticando a obra do Senhor, tá? Esse Senhor aqui se refere a Jesus. Eles estavam fazendo a obra de Cristo, tá? O que aconteceu? Um anjo apareceu. Não é isso que o texto diz, amados. Eipen, isso aqui é um segundo auristo do verbo lego. Eipen top pneumatohagion, disse o Espírito, tá? Olha aqui que legal. Pneuma, o Espírito, o Santo. Veja só que legal, uma personificação que leva dois artigos, né? E o legal ainda é que a palavra Espírito é um substantivo e existe um adjetivo que a qualifica. E é um adjetivo atributivo, porque os dois levam artigos. Então, esse adjetivo, ele atribui diretamente ao Espírito, sendo um adjetivo atributivo. Acho legal, né? Pois é. E aí vem ser humano dizer que ainda é uma... Não, isso aqui é uma prosopopeia. Aonde que tem prosopopeia aqui? Vamos lá. Né? Disse quem? O Espírito Santo. O que ele disse? O que o Espírito disse? Vamos lá. Aforíssate. Olha que legal. Você sabe o que é aforíssate? Essa terminação aqui é a terminação do auristo imperativo. Segunda pessoa do plural. Não sei se vocês sabem, o Espírito Santo, tendo usado um auristo do imperativo, ele está então fazendo uma ordem. Olha que legal, uma personificação dando uma ordem. Legal, né? Como é que você acha? Imagine só, eu tenho vamos por aí um tênis, e aí esse tênis está me dando uma ordem. Olha que ordem que o tênis está dizendo para mim. Separem para mim a Barnabé e a Saulo. Olha que legal. O tênis ainda usa o quê? Um pronome pessoal ainda, olha lá. Separem para mim. Então, tipo assim, o tênis ainda se coloca como um ser ainda. Olha que legal. Amados, isso aqui é impossível. Esse testemunho de Jeová, ele está quebrando o texto bíblico e a gramática. O Espírito Santo recebe dois artigos, um antes do substantivo e um antes do adjetivo. Isso faz com que o adjetivo seja um adjetivo atributivo. Isso, por ser um adjetivo atributivo, corrobora para o Espírito Santo ser uma pessoa. Ele usa um auristo imperativo, de maneira que ele usa uma ordem, e ele usa essa partícula aqui para dar uma ênfase. Então, separem imediatamente para mim. Então ele usa ainda um pronome pessoal e ele ainda vai especificar a quem ele quer. Ele usa um acusativo para limitar, porque ele poderia dizer simplesmente separem alguém para mim, mas ele limita quem é essa pessoa. Ele deixa claro as pessoas que ele gostaria que estivessem junto com ele. Então o Espírito Santo expressa uma vontade nesse texto. Ele quer exatamente Paulo e Barnabé. Ele não quer qualquer pessoa, ele expressa uma vontade, ele expressa um desejo aqui. Só que ele não quer Paulo e Barnabé para qualquer coisa, ele quer para a obra. Só que essa obra foi ele que chamou, a qual olha essa terminação aqui, emai, isso aqui mostra um verbo composto, por conta da preposição, no tempo perfeito da primeira pessoa do singular. Proskeklemai, eu tenho chamado a eles, eu lhes chamei e continuo chamando, é um perfeito. Então a ideia é que o Espírito Santo chamou, o Espírito Santo ordenou, o Espírito Santo teve um desejo. Aí a minha pergunta é, tem como o Espírito Santo ser uma personificação diante disso aqui? É o que eu vou deixar aqui para esse ser humano. Aonde que tem um anjo falando no texto de Atos? Inclusive, o legal é que ele não coloca Atos aqui, né? Cadê o texto de Atos 13 aqui? O legal é que se eu apagar aqui, se eu pegar aqui a borracha e apagar, cadê Atos 13 aqui? Não tem. Acho legal o fato de ele não ter mencionado Atos aqui. Ele menciona Atos 4, mas cadê Atos 13 aqui? Aonde que está escrito isso? Não tem. Agora, o legal ainda mais por cima é que ele vai pegar 1 João capítulo 5. Olha que legal. Ele vai dizer que não somente o Espírito,
Mas também a água e o sangue são mencionados dando testemunho. Portanto, nenhuma das expressões encontradas nesses textos provam em si mesmos que o Espírito Santo seja uma pessoa. Tá bom. Eu vou pegar esse texto de 1 João 5, tá? Pra gente dar uma olhada aqui e desmistificar isso aí, que é um absurdo o que ele tá dizendo. Eu poderia muito bem abrir aqui qualquer gramático aqui, tá? Mas deixa eu pegar aqui o texto. Aqui tá em um Squatted Horse, tá? Tô nem usando o texto majoritário, tô usando o texto dos TJs. Vamos lá. Hutas sin ha elfan, dihidatos kai heimatos, Jesus Christus. Uk entohidati manon, al entohidati kai entoheimati. Kai tap pneuma estin tomatirun. Ha tap pneuma estin realefea. Hot 3, Eisin, Roy Martiruntes. Agora, o que eu acho legal é essa expressão aqui, ó. Eu não sei se os nossos amados ouvintes conhecem. Os numerais, eles podem, não todos, mas alguns, e nesse caso aqui, no caso do numeral 3, numeral cardinal 3, ele pode ter 3 gêneros, masculino, feminino e neutro. E o que eu acho legal é que João, que é o apóstolo que escreve isso, sabendo que a palavra espírito, João sabia que a palavra... Voltei, irmãos, eu tive que dar um corte aqui porque acabou travando aqui um pouco, e aí eu tive que dar um corte. Mas vamos voltar aqui ao raciocínio, tá? Porque 3 são os que dão testemunhos. Isso aqui é um particípio, tá? Eu já vou entrar nessa parte do particípio. João, tendo em vista que a palavra pneuma, a palavra ridor e a palavra haima são 3 substantivos neutros, ele não poderia ter usado um nominativo para expressar o que ele fez aqui, porque ele usou 3 substantivos neutros. Você percebe o que ele fez aqui? Ele usou 3 substantivos neutros, mas para fazer referência a eles, ele usa um nominativo tanto no numeral e tanto no particípio. Isso é incomum, por quê? Porque era para o apóstolo João ter escrito o numeral cardinal 3 no neutro. E também o particípio deveria estar no neutro também. Tá? O particípio deveria estar no neutro. Conforme ele já havia posto aqui, ó. Só que o que eu acho interessante é que João não fez isso. Então, João, ele está claramente atribuindo ao Espírito personalidade. Porque ele não faz menção no neutro, ele faz menção no masculino. O particípio e o numeral é particípio e numeral masculino. Ele claramente atribui ao Espírito Santo uma personalidade aqui. E mais do que isso, ele faz questão de colocar um artigo antes de cada substantivo. Isso também seria incomum, porque o apóstolo deveria ter omitido o artigo de pneuma, fazendo com que tanto água e tanto o sangue fossem qualificados, mas pneuma não fosse. Então você vê que na linha de pensamento de João, ele não tratava o Espírito Santo como um ser qualquer, como simplesmente um ser inanimado, como uma personificação. Ele não fazia isso. Tanto é verdade que ele continua usando o nominativo. Esse artigo aqui, ele é um artigo masculino plural nominativo. Novamente, eu tenho 3. Aqui, novamente, um numeral cardinal. Você está vendo aqui como eu tenho um numeral cardinal aqui novamente? E esse também consta no masculino. Então, o que eu acho interessante, mais ainda do que tudo isso, é que o apóstolo João, ele vai dizer aqui
que o Espírito... Olha que legal, o que o apóstolo João vai dizer? Porque é uma conjunção explicativa. O Espírito, que ele está se referindo ao Espírito Santo, é a verdade. Então ele está dizendo que o Espírito é a verdade. Tá ok. Agora, o que eu acho legal é quando ele vai descer aqui embaixo e ele vai dizer o seguinte, ó. Que se o testemunho dos homens nós recebemos, o testemunho de Deus é maior. Porque, veja só o que ele vai dizer. Porque o testemunho que Deus deu de seu filho, aqui ele está falando do testemunho que Deus deu acerca de seu filho, certo? Aquele que crê no Filho de Deus tem o testemunho em si. Aquele que não crê no testemunho de Deus, fez com que Deus fosse mentiroso, porque não creu no testemunho que Deus deu acerca de seu filho. Então o que eu acho legal é o seguinte, aqui o próprio apóstolo João diz que Deus, aqui colocando aqui, diz que Deus deu testemunho de Jesus. Ele vai usar essa linguagem, dizendo que foi Deus, você vê aqui, theos, Deus que deu testemunho acerca de Jesus. E aqui em cima ele vai falar que foi o Espírito Santo que deu testemunho de Jesus. Então ele claramente atribui o título de divindade ao Espírito. E não é só isso. Aqui nesse contexto eu tenho a referência à Trindade. Por quê? Eu tenho a presença de Jesus Cristo aqui como o centro do versículo. Eu tenho o testemunho do Espírito, que é visto como Deus. E eu também tenho a presença do Pai do Filho, que é Deus. Então, Deus dá testemunho de Jesus. O Espírito dá testemunho de Jesus. Então eu tenho aqui uma clara evidência do que? Da Trindade agindo nesse versículo aqui, ok? A Trindade ela está muito presente. E veja só o que eu vou te dizer, que a suposta adulteração do coma joanino, eu não estou nem trabalhando. Ela não está aqui nesse texto. E você pegou o coma joanino. Cadê o coma joanino? Tem aqui, o Scott e Hort não considerava esse texto como inspirado. Cadê o coma joanino? Eu não estou tratando do coma joanino. Não adianta vocês quererem falar isso. Não é nem o coma joanino. O próprio texto está dizendo acerca do Jesus, do Espírito e de Deus. Tá ok? Mas vamos lá. Refutado? Vamos lá. Portanto, nenhuma das expressões encontradas nesses textos provam em si mesmo que o Espírito Santo seja uma pessoa. Já foi refutado isso aqui. A correta identificação do Espírito deve ajustar-se a todos os textos que se referem a esse Espírito. Então, vamos lá. Olha para onde que ele vai levar a sua argumentação. Vamos lá. O Espírito Santo nos lembra. Aí, olha o que ele vai dizer. Que o arco-íris faz com que a gente se lembre. A minha pergunta para você que produziu esse PDF, se você estiver me assistindo aí, amado, deixa eu te fazer uma pergunta. Você leu o texto de Gênesis capítulo 9? Acho que você não leu. Ali o contexto está entre Deus falando com Noé, certo? E Deus ele fala para Noé que o mundo não iria mais acabar em dilúvio e que ele iria dar um sinal acerca disto. Era algo muito comum no Antigo Testamento Deus fazer isso. E ele ia dar um sinal da sua fidelidade. E esse sinal foi o arco-íris que Deus colocou no céu, de maneira que esse arco-íris, todas as vezes, lógico que isso seria uma figura de linguagem, mas todas as vezes em que Deus olhasse para esse arco-íris, Deus iria se lembrar da sua aliança e não iria derramar um dilúvio sobre a terra. Agora a minha pergunta é, o que isso tem a ver com João 14, 26? Nada. E aliás, quem ia lembrar é Deus. Deus ia se lembrar da sua aliança. Você percebeu
como que você está misturando as coisas, Deus é que vai fazer lembrar. Aqui não. Aqui o Espírito Santo que vai nos ensinar e vai nos lembrar. Muito diferente. A voz também é mudada. A ideia aqui é que Deus se lembra. Aqui é o Espírito que faz lembrar. A própria voz do verbo é diferente. Sinto muito, isso aí é sofisma da sua parte, ok? Vamos lá. O Espírito Santo ensina. A Escritura também ensina. Absurdo isso aqui, amados, absurdo. É óbvio que a Escritura ensina, certo? A Escritura é a palavra de Deus, a Bíblia é a palavra de Deus. Agora, a minha pergunta é a seguinte: Jesus, ele é personificado como a palavra de Deus, tá? Em alguns textos ele é visto como a palavra de Deus. Naquele texto de Apocalipse 19, Jesus ele recebe o título de a palavra de Deus. É uma figura usada para ele. A minha pergunta é: o fato de você usar uma figura desqualifica a personalidade dele? Porque assim, Jesus ensina pessoas. E Jesus também é visto como a palavra de Deus. Isso faz com que ele deixe de ser uma pessoa? E eu vou mais além. Porque eu vou querer mostrar aqui, acerca da nuvem, o seguinte, que o que esse ser humano aqui não prestou atenção é que a nuvem que estava guiando os israelitas, que ele chama de uma coisa inanimada, é Deus. E eu posso provar. Eu vou abrir o texto de Neemias 9. Neemias 9, 19. Olha o que ele fez. Tá? Ele fez o seguinte: ele chamou a nuvem de coisa inanimada. Todavia tu, ó, veja só, Deus, Neemias está fazendo uma oração a Deus. Pela multidão das tuas misericórdias, não os deixaste no deserto. A coluna de nuvem nunca se apartou deles de dia para os guiar pelo caminho, nem a coluna de fogo de noite para lhes iluminar. E isto pelo caminho por onde haviam de ir. E deste o teu bom espírito para os ensinar. E o teu maná não retiraste da sua boca, e a água lhes deste na sua sede. Veja só, de tal modo os sustentaste 40 anos no deserto, nada lhes faltou, as suas roupas não se envelheceram, os seus pés não se incharam. Quem é o autor desse texto aqui, amados? É Deus. É Deus. Deus que se fazia coluna de fogo e de nuvem. Ele está chamando Deus aqui de coisa inanimada. Você está vendo como é o absurdo que ele está fazendo aqui? Isso aqui é um absurdo, tá? Absurdo. E eu não preciso nem comentar sobre o restante do que ele falou aqui. Isso aqui é um absurdo, tá ok? Mas vamos lá, vamos continuar. Vamos descendo aqui pra gente ver o que o ser humano vai dizer. Em todas as passagens onde o Espírito Santo é personificado, encontramos diversos exemplos bíblicos similares que nos ajudam a provar que se trata de mera personificação. Eu já refutei isso. No entanto, existem muitas passagens bíblicas que tornam impossível entendermos que o Espírito Santo seja uma pessoa, e não podem ser simplesmente desconsideradas. Olha o absurdo que ele vai fazer agora. O Espírito Santo, ele enche pessoas. O Espírito Santo pode vir sobre elas. O Espírito Santo pode estar ativo sobre as pessoas. O Espírito Santo é derramado, ele é parcelado e ele é soprado. O Espírito Santo é comumente associado a coisas impessoais. A Bíblia fala de batizar com o Espírito Santo e com fogo, de estar cheio de fé do Espírito Santo, de estar cheio de alegria. Olha como que ele erra aqui, ó. Veja só como que eles tratam o Espírito Santo de uma maneira muito irreverente.
cheios de alegria e de Espírito Santo. Você vê que não faz nem sentido no português. Isso aqui nem coesão textual tem. Deveria ser do Espírito Santo. O Espírito Santo dá testemunho, mas não junto com o Pai e o Filho. Olha que absurdo que ele está dizendo isso aqui. Isso aqui ele está contradizendo. Olha o absurdo. Ele está contradizendo 1 João 5 que ele escreveu aqui em cima. Você quer ver que eu vou provar isso aqui? Eu só preciso achar a passagem. Ele está dizendo que... Tá bom. João, capítulo 16. Tá bom. Então me explica esse texto aqui, ó. Opa, saiu Jó. João 16, vamos lá. Vamos lá, tá bom. Vamos lá. Então vamos lá. Tá? Vamos lá. Deixa eu achar aqui o texto. Cadê o texto aqui? Deixa eu ver. Aqui, ó. Ó lá. Mas, quando vier aquele Espírito de verdade, que ele está falando do Espírito Santo, ele vos guiará em toda a verdade, porque não falará de si mesmo, mas dirá tudo o que tiver ouvido e vos anunciará o que há de vir. Ele me glorificará, ou seja, ele dará testemunho de mim, porque há de receber do que é meu e vou-lo há de anunciar. Tudo quanto o Pai tem é meu, por isso vos disse que há de receber do meu e vou-lo há de anunciar. Percebeu aqui? Jesus dizendo que Deus aqui, ele mesmo está se falando que ele é Deus aqui. E aqui você vê a Trindade. Ele, aqui já é um pronome pessoal, então você vê que o Espírito Santo já é tido como uma pessoa, ele vai dar testemunho de Jesus, ele vai trazer glória para Jesus. O Pai é visto junto com o Espírito e junto com o Filho aqui nesse texto. Tá ok? Então, essa concepção que ele está usando aqui é um absurdo. Isso aqui não tem base bíblica nenhuma. E eu posso mostrar mais textos que provam sobre isso. Tá? Agora, o ser humano me inventa de dizer que o Espírito Santo, ele enche pessoas. A minha pergunta é... Vem cá. Agora, a minha pergunta é a seguinte. Vem cá. O que a expressão encher pessoas tira do Espírito Santo a personalidade? Nada. Você sabia que Deus enche pessoas também? Você não sabia? Eu vou provar aqui para você, ó. Quer ver? Eu acho que isso aqui está em João 14. Deixa eu ver se eu acho aqui. Deixa eu ver. Olha aí, ó. Olha lá. Ó. Quer ver? Olha o que ele vai dizer. Aqui ele está dizendo que o Espírito Santo, ele habita em pessoas. Certo? Ele vai dizer isso aqui, tá? Não crês tu que eu estou no Pai e que o Pai está em mim? Crede-me que estou no Pai e o Pai em mim. Quer dizer que o Pai mora dentro de Jesus. Olha que legal. O Pai deixou de ser um ser por conta disso? Olha que legal, ó. O Pai deixou de ser Deus porque ele habita dentro de Jesus? O Pai deixou de ser Deus porque ele enche pessoas com a sua sabedoria? O Pai deixou de ser Deus porque ele mora dentro de nós? Eu não sei se vocês sabem, a palavra de Deus diz que Deus habita dentro de nós. Eu não sabia que vocês sabiam que a Bíblia vai dizer que próprio Deus mora dentro de nós? Lê aí, pode ler, lá em 1 Coríntios capítulo 6, para você ver se não está escrito isso. Agora, olha que legal, o Espírito Santo pode vir sobre as pessoas. Quer dizer que isso tira a personalidade do Espírito? Então, vamos lá. Vamos ver então. Se isso tira a personalidade do Espírito. Deixa eu ver. Jesus respondeu e disse-lhe: se alguém me ama, guardará a minha palavra, e meu Pai o amará, e viremos para ele e faremos nele morada. Jesus mora dentro de nós. Isso não faz ele ser um ser impessoal. Da mesma maneira, o fato de Deus... Veja só, o Espírito Santo aqui, segundo ele, pode morar dentro das pessoas. Aqui, o Espírito Santo também pode morar dentro das pessoas. Então, o que acontece é o seguinte: se Jesus pode morar dentro de nós, se Deus pode morar dentro de nós, e isso não faz deles seres inanimados, o Espírito também não pode ser um ser inanimado, simplesmente por conta desse argumento falacioso que ele está usando aqui.
Isso é sofisma puro. Aqui está dizendo que o Espírito Santo ele é derramado e isso faz com que ele perca a sua personalidade. Bem, a minha pergunta é: e quando a gente tem expressões com Deus? E quando essa questão de derramar, de soprar, de parcelar é com Deus? E agora? Como é que fica? Eu já fiz um vídeo falando sobre isso. Naquele vídeo refutando o binitarianismo, eu já tratei sobre isso, tá? A minha pergunta é: e quando esses títulos são aplicados a Deus? E agora? Agora vamos ver essa tabelinha que ele pôs aqui. O pronome demonstrativo isto somente pode se aplicar a coisas, nunca a pessoas. Olha só que legal. E a Bíblia aplica tal pronome ao Espírito Santo. E nos últimos dias acontecerá, diz Deus, que do meu Espírito derramarei sobre toda a carne. Veja só, Deus fala que é o Espírito dele. A minha pergunta é: o Espírito de Deus seria algo inanimado? Né? Olha que legal. Deus então não é um ser pessoal, porque ele tem um espírito que na verdade não é. Derramarei sobre toda a carne. Derramou isto que agora vedes e ouvis. Olha só que legal. E isso porque ele não leu o versículo todo, ele ainda pula, mas tá bom. Olha que legal o que ele vai dizer aqui. Agora a gente vai pegar esse texto aqui. Ele está dizendo que nos últimos dias, tá? Isso aqui tem um contexto profético. Acontecerá, diz Deus, que do meu espírito. Então, isso aqui ele está tirando do profeta Joel, amados. Ele está tirando esse texto do profeta Joel. Derramarei sobre toda a carne. Então, ele está dizendo que ele vai colocar o espírito dele sobre todas as pessoas. Novamente, a expressão derramar ou a expressão colocar já foi tratado lá no meu estudo sobre o binitarianismo, que eu refutei o binitarianismo e já tratei sobre essa expressão. Agora, a minha pergunta é a seguinte: somente o fato desse texto aqui mencionar, né, o isto não tira a personalidade do Espírito Santo. Você sabe por que não tira? Porque eu poderia muito bem usar o isto em outros contextos. O pronome demonstrativo neutro, tudo, que é o que eles querem argumentar aqui, tudo, que é o neutro, ele não é apenas traduzido como isto. Ele pode ser traduzido como este também, tá? O que ele está argumentando é que o gênero dessa palavra, ela torna o espírito um ser não pessoal. A questão é que não importa se o pronome é tudo ou se é outro pronome, isso não vai tirar a personalidade do Espírito Santo. Tanto não tira que quando você olha, o Espírito Santo, ele recebe, como vocês puderam ver ali naquele texto de João 16, deixa eu abrir aqui de novo, abriu Jó. Naquele texto de João 16, você vai ver que o Espírito Santo ele recebe pronomes pessoais. Deixa eu ver aqui. Onde que tá? Ele recebe pronomes pessoais. Não tô achando aqui, cadê? Aqui, ó. E quando o Espírito Santo vier, ó lá, tá vendo? Ó, ele vier. Tá vendo? Quando ele vier. Você percebeu aqui como que o próprio texto usa um pronome pessoal para o Espírito? Então, ele não é um pronome pessoal neutro, é um pronome pessoal masculino singular. Então, sinto muito, esse tipo de argumento usando o pronome isto pode ser voltado. E quando o Espírito Santo recebe qualificações? Eu vou provar que o Espírito Santo recebe qualificações. Eu vou entrar aqui no site para mostrar aqui para vocês novamente. Vamos lá. Que o Espírito Santo ele também recebe qualificações, porque ali ele está dizendo que ele não recebe. Mas vamos lá, então vamos lá. Vamos ver se esses tipos de argumentos são verdadeiros. Eu vou pegar o Scott and Hort,
E não é bom, mas eu vou pegar porque é o texto deles, então vamos lá. Né? Aqui, ó. Kai go erotisu ton patera, kai alon parakleton dosi, himin hena e med himon eston aiona. Pneumates altheias ha cosmos udina taila ben, hat in theory auto udegnoski, himeis gnoskiti auto hat premin meni kai en remin estin. Eu já trabalhei esse texto no passado, tá? Mas o que eu gostaria de argumentar é o seguinte: a expressão o Espírito da Verdade, aqui nesse texto aqui, certo? Ela trabalha como uma explicação do Paráclitos. Aqui no caso, o Paráclitos ele usa como objeto direto, tá? Mas a ideia aqui é que, além de haver 3 pessoas aqui nesse texto, você tem a ideia de um Paráclitos, que ele não é um substantivo neutro, ele é um substantivo masculino e ele é aplicado a pneuma, tá? Então, sintaticamente, o Espírito Santo ele recebe sim o gênero masculino por conta de Paráclitos, ele recebe qualidades masculinas, sintaticamente isso está acontecendo no texto. E o Espírito Santo também, ele pode ser conhecido, as pessoas podem ter intimidade com ele, porque não o vê nem o conhece. Aqui está faltando um pronome. Você vê aqui que essa versão ela não é boa. Tá faltando outro pronome aqui, mas tá bom. No texto que eu apresentei lá tinha um pronome. Aqui tá faltando. Você vê que esse não é um bom texto. Mas tá bom. Porque não o vê nem o conhece. Então a ideia desse gnoski aqui é de não conhece o espírito. Só que é um conhecimento mais profundo. Então a ideia aqui é de que as pessoas não têm intimidade com esse espírito. Agora, olha os apóstolos, vocês conhecem-no. Olha lá, ó. Vocês conhecem o espírito, vocês têm intimidade com o espírito. Porque entre vós permanece e em vós está. Olha só que legal esse texto aqui. Você percebeu? Que legal esse texto. Agora, o interessante aqui desse texto aqui é o próprio texto de Westcott and Hort usando gnoski para o espírito, que o espírito ele pode ser conhecido. Olha que legal. Então, essa historinha aqui de gênero é um absurdo. Até porque, se eu for olhar a questão de gênero, a palavra espírito em português, ela é masculina. Em grego, ela é neutra. E em hebraico, ela é feminina, amados. Se eu fosse escrever aqui Ruach HaKodesh, que seria Espírito Santo, estaria no feminino. Agora, se eu fosse escrever Top Pneuma Torragion, estaria no neutro. E se eu fosse escrever Espírito Santo, estaria no masculino. Portanto, isso é questão de gênero. Então, esse tipo de coisa é um argumento falacioso, o que eles querem usar. Porque eles querem dizer, veja bem, eles querem dizer que o fato de um gênero neutro, é o que ele quis dizer aqui, isto seria um gênero neutro. O fato de uma palavra do gênero neutro ser aplicada ao espírito faz com que ele seja considerado algo inanimado. E o que eu provei é que o Espírito Santo ele não recebe somente gêneros neutros. Ele recebe gênero também masculino, ele recebe gênero feminino também, se você for olhar no hebraico. Porque aí o adjetivo ele precisa concordar com o substantivo, então vai ter que estar no feminino. Você percebe? Então, essa história de gênero, se eu for considerar isso aí, o Espírito Santo ele é chamado de Consolador, e Consolador está no masculino. Então, se o fato de ele estar no neutro tira a personalidade dele, o fato de o Consolador estar no masculino, sintaticamente, é cumprir uma prova de que o Espírito Santo é visto como Deus.
Então, eu não preciso comentar muito sobre isso, o vídeo já deve ter ficado super longo. Eu vou fazer uma parte 2, refutando melhor isso aqui. Isso aqui só foi uma prévia, tá ok? Mostrando que esse tipo de argumento é um lixo, tá? Isso aqui não tem base bíblica coisa nenhuma. Agora, olha só que legal, com base nesses textos, pode um trinitário harmonizá-los com sua crença de que o Espírito Santo é uma pessoa? E o legal é que aqui ele coloca o Espírito Santo com letra maiúscula. Aqui ele coloca com letra minúscula e aqui ele coloca com letra maiúscula. Agora, eu já refutei essas coisas aqui que ele está dizendo, tá? Para mais informações, vão no meu vídeo sobre o binitarianismo, onde eu refuto isso aqui muito melhor, tá? E tem muito mais coisas aqui nesse PDF que dá pra gente ir refutando, dá pra gente ir trabalhando, tá? Que é um absurdo, tá? E eu vou deixar uma pergunta para vocês, o seguinte, ó, eu vou deixar uma pergunta para os trinitarianos. Eles vão dizer aqui em cima, veja só a hipocrisia deles, que o Espírito Santo, quando ele lembra, na verdade ele não lembra de verdade, isso é uma personificação, ok? Mas, quando ele enche pessoas, então ele não faz isso de forma personificada. Quando ele é derramado, não é de forma personificada. Quando ele é soprado sobre as pessoas, ele não é de forma personificada. Então se vê uma hipocrisia muito grande. Agora, a questão aqui é a seguinte. A gente pode ver outras coisas na Bíblia sendo sopradas, sendo derramadas, sendo, sei lá, enchendo pessoas. E isso não tira a personalidade do Espírito Santo, meus amados. Quer dizer que aqui em cima é uma figura de linguagem. E aqui embaixo, então, não é. Então, quando ele é soprado, é para ser entendido de forma literal. Então, ele realmente é soprado. Então, o soprar aqui não é uma figura de linguagem. Mas quando o Espírito Santo se entristece, então, não, então isso não é verdade. Na verdade, a Bíblia mentiu e isso não é verdade. Isso aqui é só uma personificação do Espírito. Quando ele é derramado, então não é uma figura de linguagem. Mas quando ele declara coisas, então na verdade a Bíblia mentiu, isso aqui é uma figura de linguagem. Você vê a hipocrisia que eles falam? É uma hipocrisia assim alta, enorme, para com essas pessoas que ficam com essas coisinhas aí de gênero. É um absurdo isso aí, porque o ser humano não tem argumento e fica com essas coisas. Entende? Em vez de aceitar simplesmente o que o texto está dizendo, ele fica com essas falácias aí. Olha que legal. O Espírito Santo é comumente associado a coisas impessoais. A minha pergunta é: Parácleton é uma coisa impessoal? Responde aí. A Bíblia fala de batizar com Espírito e com fogo. Você não sabe que isso aqui é um dativo? Com Espírito? Você não sabe que isso aqui é um batismo? Você não sabe que isso aqui é um dativo, perdão? Você sabe o que é? Quais são os usos do dativo? O dativo locativo, o dativo de agência, o dativo... você tem o dativo de objeto direto, dativo de finalidade, dativo de interesse, dativo de vantagem, desvantagem, finalidade. Você sabe qual que é o dativo que está sendo usado aqui? Por favor, não me inventa dessa historinha não, de Mateus 3:11. Estar cheio de fé e Espírito Santo. Olha que legal. Ele comeu aqui a preposição. Ele comeu a preposição, porque deveria ser cheio de fé e do Espírito Santo. Deveria haver uma preposição aqui, mas ele comeu essa preposição. É de estar cheios de alegria e de Espírito Santo. Sim, a alegria é um fruto do Espírito, amado. Não tem como alguém ter a alegria e não ter o Espírito Santo. A alegria é fruto do Espírito. Lógico, quem produz essa alegria é o próprio Espírito. Como é que ele é um ser inanimado? Vai ler Gálatas capítulo 5, a partir do versículo 16 até o 26. Eu já fiz vídeo falando aqui sobre isso no meu canal. Por favor, amado, para de dizer esses sofismas. O Espírito Santo dá testemunho. Aí, ó lá. Ele dá isso aqui eu também já refutei.
Ele dá testemunho junto do Pai, sim. Ele dá testemunho com o Pai, sim. Já refutei isso aqui. E junto com coisas impessoais. Já refutei isso aqui também, porque aqui, na verdade, ele está contradizendo o que ele falou lá em cima. Se vocês forem olhar aqui em cima, ele vai usar o texto de 1 João 5, 6 a 8. Ele está contradizendo o que ele disse. Né? Mas tá bom, essas páginas aqui eu já refutei elas, tá? Isso aqui é sofisma, e eu vou terminar refutando outras coisas também, tá? Eu sei que esse vídeo vai ficar um pouquinho longo, tá bom? Mas eu vou gravar outros vídeos, tá bom? Refutando, se o senhor assim permitir, mais desse tipo de argumentações aí, tá? Podemos saber que o Espírito Santo é mesmo uma pessoa porque ele possui uma mente, emoções e vontade. O Espírito Santo pensa e sabe, a referência bíblica está aqui. O Espírito Santo pode se entristecer, o Espírito Santo intercede por nós, o Espírito Santo toma decisões de acordo com a sua vontade. O Espírito Santo tem atributos divinos, afinal, ele faz parte do Deus único. Ele é eterno, ele é onisciente, ele é onipresente, ele é soberano. Além disso, ele nos criou. Foi ele quem inspirou os profetas de Deus. Sabemos que ele fala conosco. Ele também fala com a nossa mente. E ele também chama pessoas. Ele não permite que as pessoas pequem. Ele coloca palavras na nossa boca. Ele unge pessoas. No caso aqui, Jesus. Ele ressuscitou Jesus. Ele é o nosso consolador e permanecerá conosco para sempre. Ele nos ensina e nos faz lembrar os ensinamentos de Jesus. Ele nos guia em toda a verdade, nos dá virtude, peraí que eu me perdi. Ele nos dá virtude, nos dá sabedoria, fala e ordena coisas. Ele envia pessoas, ele estabelece e constitui pessoas. Ele coloca a lei de Deus no nosso coração, ele governa a nossa mente. Ele guia os filhos de Deus, ele derrama, veja só, ele derrama o amor de Deus nos nossos corações, ele nos sela, ele nos regenera, ele nos unge, ele habita em nós, nós somos templos dele, ele é Senhor de nós. O Espírito é Deus, a terceira pessoa da Trindade. E o fruto do Espírito é, aqui ó, que eu falei para vocês, amor, gozo, paz, longanimidade, benignidade, bondade, fé, mansidão, temperança, os frutos do Espírito. É preciso lembrar também que todo pecado e blasfêmia se perdoará aos homens, mas a blasfêmia contra o Espírito não será perdoada aos homens. Então você vê que ele coloca o Espírito Santo como Deus. E se qualquer disser alguma palavra contra o Filho do Homem, se lhe há perdoado. Mas se alguém falar contra o Espírito Santo, não vai ser perdoado, nem neste século, nem no futuro. Isso definitivamente nos indica que o Espírito Santo de fato é Deus, pois a blasfêmia contra ele não tem perdão. Tá? É basicamente isso. E esse vídeo já ficou longo, e por enquanto é só isso, tá ok? E fiquem na paz do Senhor, Deus abençoe. Se vocês quiserem tirar print dessa foto aqui, fiquem à vontade, podem tirar. E possivelmente eu já prevejo que várias pessoas vão querer me refutar, tá ok? Não se preocupem se alguém fizer algum vídeo no YouTube querendo me refutar, eu já imagino que isso pode acontecer. Mas, assim, refutar a mim, ele até pode. O que ele não pode é refutar a palavra de Deus, tá ok? E isso eu tenho certeza que ele não vai conseguir fazer. Para que ele possa responder os meus argumentos, ele vai ter que realmente torcer muita coisa, tá? E fica aí, ó, um monte de referências bíblicas de que o Espírito Santo, ele sim é Deus, fazendo parte do único Deus. E tem muita coisa pra gente falar ainda, amados, muita coisa. Tem a questão do Espírito, ele ser procedente do Pai e do Filho. Tem a questão da filiação entre o Pai e o Filho. Tem a questão de 1 Coríntios capítulo 15, de que o Filho entrega o reino ao Pai. Tem a questão do Pai é maior do que eu. Todos esses textos eu vou trabalhar, tá? Inclusive,
Sabe aquele texto que eu mostrei aqui? Eu tenho certeza que algumas pessoas vão falar para mim o seguinte: você não mostrou a parte que Jesus disse, que as obras que ele fazia pelo poder do Pai e não pelo poder dele mesmo. Tá vendo como você tá torcendo os textos? Você não mostrou. Amados, eu vou falar para uma coisa para vocês. Se vocês verem alguém dizendo isso, avisa para ele que eu tô ciente de que ele não assistiu o vídeo inteiro, porque se ele tivesse chegado até essa parte, ele saberia que eu tô ciente. Eu tô ciente, amados. Eu vou explicar esses textos. O tema desse vídeo é outro, mas eu não fujo desses textos. Eu não tenho medo desses textos. Eu sei a resposta desses textos. E eu vou explicar, por graça de Deus. Não é que haja em mim algo melhor do que os irmãos. Os irmãos têm plena capacidade de fazer isso, até melhor que eu. Só que há uma coisa chamada zelo pelas Escrituras. Vamos defender a palavra e pronto, e acabou. Deus abençoe. Fiquem na paz, Senhor.